Agora as crianças vão fechar os olhinhos e toda a igreja vai orar por vocês, tá bom? Vamos lá, vamos orar? Pai bendito, essa é a nossa família e às vezes nós estamos aqui dentro e esquecemos, ó Pai, da responsabilidade dos professores e da nossa dependência total da sua graça, Pai. Por graça, ajude os professores, fale aos nossos filhos, às nossas crianças, quebre barreiras, ó Pai, para que o seu nome possa ser glorificado. Estamos diante, ó Pai, e que assim seja da igreja do amanhã, que nossos filhos possam ser melhor do que nós. Nós te suplicamos em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Prontinho, devagarzinho, sem correria, pode ir. Louvado seja Deus por essa noite, pelos nossos bebês, né? As minhas não são mais, são minhas bebezonas, mas eu já passei dessa fase e agora vão ser só os netos, né? E esses são, ou seja, essa é a nossa história. E está chegando mais, né? E quando um bebê chora, isso é um bom sinal. É sinal que a mãe está aqui, é sinal que a criança está aqui e faz parte da família, né? Então, e logo correndo pelos corredores. E nós suplicamos pela graça de Deus que essas crianças possam se converter dos seus maus caminhos, porque nós não herdamos a salvação, nós herdamos o pecado. Essa é a nossa realidade. Vamos lá então, sem delongas, eu quero extrair um texto hoje, quero ir até o fim. Eu desafio os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Lucas, capítulo 22, nós vamos ler do verso 39 ao 45. Lucas, capítulo 22, do verso 39 ao verso 45. Todos encontraram? Palavra de Deus em Lucas, capítulo 22, do verso 39 ao 45, vai dizer assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. E podemos ler o 46, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não caia ou para que não entre em tentação. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, ó Deus, nós te suplicamos. O Senhor que é Criador e mantenedor de todas as coisas, ó Deus, por graça, que o Seu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Ó Deus, me ajude apenas como um instrumento essa noite. Pai, Tu sabes que
são textos muitas vezes que nós não sentimos nem dignos de tocar nesse assunto, de saber a grandeza da sua obra que o Senhor fez conosco e que o Senhor fez para conosco. Por isso, essa noite eu lhe suplico, fale aos nossos corações, fale aos corações dos meus irmãos, assim como o Senhor falou ao meu. Por graça, papai, me ajude. É que eu te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Esse texto, eu ouvi uma pregação do pastor Richard Gotzen. Ele veio ao Brasil, esteve lá na Batista da Redenção e foi uma conferência de aniversário e eu assisti. E fui abençoado com essa pregação e eu falei, eu vou passar para meus irmãos. A vida, ela é cheia de decisões. Algumas decisões são fáceis, nós tomamos decisões rapidamente, outras não. Algumas decisões, elas são agonizantes, são decisões difíceis de tomarem. Algumas nós tomamos rapidamente, com facilidade, outras nós relutamos em tomar algum tipo de decisão. Essa decisão, ela pode se tornar mais difícil quando envolve algo que amamos, algo no âmbito familiar, que afeta diretamente a nós ou afeta diretamente quem nós amamos. E isso pode tornar essa decisão tremendamente agonizante. Jesus está diante de uma decisão. O certo é nós sentarmos e considerar todos os fatos ou tudo aquilo que nós temos em nossa direção quando nós queremos tomar decisões, mas existem momentos em que a coisa está, se poderíamos dizer, enevoada e nós não enxergamos direito, e todos nós sabemos que para tomada de decisão as coisas têm que estar claras. Então nós vamos e pedimos conselho de outras pessoas, nós pedimos ajuda. E é natural muitas vezes nós estarmos num beco sem saída. Você tem que tomar uma decisão e é natural muitas vezes você não sabe o que fazer. Mas nesse texto hoje nós vemos Jesus diante de uma decisão. Jesus está diante de uma decisão. Ele está aqui no Getsêmani e nós precisamos esclarecer algo. Nós não vamos questionar a decisão em si de Jesus, não é isso. Mas nós vamos ver que a agonia de Jesus aqui nesse momento, ela é real, ela é clara. Lucas vai dizer isso. Lucas é quem narra. Ele vai dizer que é tão grande que no verso 44, o seu suor se torna em gotas de sangue. A medicina comprova isso, que pode acontecer em determinada situação. Nesse pequeno texto aqui, Lucas ele vai nos passar esse tempo de agonia em que Jesus passou. É uma angústia que perfura a alma. Jesus, nesse momento, ele é ali que começa uma batalha, essa batalha espiritual, e é ali nesse momento que Jesus vai aceitar beber desse cálice. Em Isaías 53, o verso 3, nós lemos: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, ou em outra versão, que sabe o que é sofrer. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele acaso algum. Isaías está citando aqui Jesus Cristo, desprezado.
E às vezes nós não aceitamos o desprezo de ninguém, né? Começa na escola, a criança, ela já começa muitas vezes, olha, eu não aceito isso, e quando adulto, mas a vida cristã, muitas vezes vai acontecer de nós sermos desprezados, mas não é isso que eu quero chegar essa noite. Nessa noite eu tenho duas situações que mostram que Jesus era essa pessoa, homens de dores, que ele estava sofrendo. Nós lemos aqui no verso 39, que ele saía como de costume para o Monte da Oliveira, para o Monte das Oliveiras. Então era um costume dele ir lá, e os seus discípulos foram junto com ele. Mas ele se separa dos seus versículos, dos seus discípulos por um espaço de um tiro de pedra, que a Bíblia vai dizer, e ele fica ali orando. Nesse instante, eles acabam de passar aquele momento com os discípulos no cenáculo, e ele está indo agora para esse local de oração. E é nesse jardim, nesse contexto, que nós somos desafiados a enxergar o coração de Jesus ali. Lucas, ele vai nos trazer isso. Jesus, ele agoniza sobre a questão do pecado do homem. Ele já tinha feito isso lá em Marcos, capítulo 3. A palavra de Deus lá vai falar que ele se entristece profundamente por causa dos corações endurecidos dos homens. Lá no verso 5 de Marcos, capítulo 3. Ele já tinha sofrido também em Marcos, capítulo 7, em que ele volta os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ele vai dizer: Abra-lhe, ele está curando um homem que é surdo e mudo, e ali que ele vai usar essa palavrinha, ou a palavra de Deus vai usar esse termo, estinazo, que é suspiro profundo. Ele sabe o sofrimento, a angústia daquele homem, por ele não poder falar e não poder ouvir. Ele sabe que não por causa do pecado em si do homem, mas o resultado do pecado que acometeu os homens. Então ele já tinha sofrido e chorado por causa do pecado do homem. E aqui mesmo em Lucas, lá no capítulo 19, ele chora sobre Jerusalém. No verso 42 ele fala: se tu conhecesse também ao menos o teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora está encoberta aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão por trincheiras, te sitiarão, te estreitarão de todas as bandas. Ele já tinha chorado sobre Jerusalém, mas esse Jesus que chora diante da situação em que nós nos encontramos como ovelhas sem pastor, muitas vezes ele vai dizer isso. Ele não era um covarde. Jesus Cristo não era um covarde. Durante a sua vida e o seu ministério, ele não teve medo de nada. Ele encarou Satanás. Ele não manteve-se intimidado. A própria cidade natal, da onde ele veio, tentou matá-lo. Ele silenciou inúmeros, milhares de demônios. Ele enfrentou toda a religiosidade da época. Ele enfrentou aqueles fariseus. Ele proferiu os ais que existe aqui no Novo Testamento sobre toda aquela autoridade da época. É ele quem disse: raça de víboras, escribas e fariseus hipócritas. Ele era resoluto, ele não tinha medo, ele avançava fazendo o que foi chamado pelo seu pai. E aqui nesse momento nós temos o nosso mestre de joelho, chorando, suplicando: Pai,
Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Agora, aqui nesse contexto, nós vemos Jesus saindo e indo do cenáculo para um lugar de solitude, onde é Ele e Deus. E à medida que o momento da cruz vai se aproximando, a intensidade disso também vai aumentando. Há uma luta espiritual que vai se tornando cada vez mais e mais profunda. É nesse mesmo capítulo, no verso 3, que nós vemos Satanás entrando em Judas. E Judas vai e procura os chefes dos sacerdotes para entregar o nosso mestre. E lá nós vemos que há riso, há alegria, porque Judas estava fazendo isso. Eles muito se alegraram. E Jesus Cristo vai dizer: este é o momento das trevas. Para nós entendermos o que estava acontecendo ali. É nesse contexto em que Jesus se encontra indo para o Getsêmani. Era um lugar em que Jesus costumeiramente ia. Ele buscava a solitude, ele buscava ficar sozinho. Ele pede para os discípulos ficarem orando ali, e não é para que orassem por ele, Jesus, era para orar por eles mesmos. Esse era o contexto: orem por vocês para vocês não caírem em tentação. Jesus não era a primeira vez que ele estava fazendo isso apenas nesse momento de decisão, de agonia. Era um costume que a palavra de Deus começa dizendo que ele acostumava estar ali em oração, e é por isso que Judas sabia onde encontrar. Jesus fazia isso todas as noites. Judas deve ter ido com os guardas lá no cenáculo, e quando chegou não encontrou, mas ele sabia onde Jesus estava. E aí eu pergunto: será que nós temos um hábito de orar dessa forma, contínua, consistente, em que as pessoas sabem onde você encontra em determinado horário do dia, vai saber, aquele momento você está orando, você está buscando. Jesus não deixou para orar somente nesse momento, ele era homem de oração. E aqui agora ele vai fazer uma oração que ninguém mais poderia fazer. Ninguém. No verso 42 ele de joelho orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. É uma oração objetiva, sem rodeio. Pai, ele vai direto no assunto. Nós vemos aqui o relacionamento maravilhoso entre Deus Pai e Deus Filho. Jesus, ele é coeterno, coigual, é um relacionamento que nunca foi quebrado. Mas aqui é Jesus Cristo homem experimentando essa agonia. Lucas está narrando isso. E ele já tinha dito em João 8:29, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois eu lhe faço o que lhe agrada. E agora a oração a Deus Pai é: se. Com Deus nós sabemos que tudo é possível. Ele é onipotente. Lucas 18:27 vai dizer aqui: o que é impossível aos homens é possível a Deus. E isso é um pedido genuíno de Jesus Cristo. Ele está dizendo: existe outro caminho. Ele não está buscando desobedecer a Deus, mas ele sabe o que significa este cálice. E o que é esse cálice? O cálice da ira do próprio Deus. O Salmo 75, versos 7 e 8 vai dizer: é Deus quem julga, humilha um, a outro exalta. Na mão do Senhor está o cálice cheio de vinho espumante e misturado.
Ele o derrama a todos os ímpios da terra. E eles deverão beber, ou eles bebem até a última gota. É esse cálice. Esse contexto, o salmista está dizendo que Deus é juiz, e os que são ímpios devem beber do juízo de Deus. Nós sabemos que não há um justo sequer. Deveria beber desse juízo. O cálice está na mão de Deus. Não é uma luta entre Deus e Satanás. A questão aqui é o próprio Deus. É o juízo de Deus derramado a partir dessa figura. O vinho espumante é algo que se apressa. Ele é espumante cheio de mistura. A espuma significa que vai acontecer rápido. Deus é juiz. E a mistura, se isso fosse um pó, ele está dizendo: o pó não está lá no fundo, está todo misturado. Minha ira está toda aqui e deve ser tomada. Deve ser tomada. Deus chega e fala: terá que ser bebido por completo. Isaías 51:17 diz: desperte, desperte, levante, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota, a taça que faz os homens cambalearem. Em Jeremias 49:12 vai dizer: porque assim diz o Senhor, eis que os que não estavam condenados a beber do copo totalmente o beberão. Tu ficarás impune? Não ficarás impune, mas certamente beberás. O cálice que Jesus está para beber não é o cálice de bênção. O cálice que Jesus está para beber não é o cálice de bênção. Este cálice simboliza sofrimento. O sofrimento que estava por vir na obra que ele faria naquela cruz. E eu espero que o Espírito Santo trabalhe no seu coração essa noite e você consiga, por graça, Deus possa pôr esse quadro na sua mente, para que você entenda a grandiosa obra que Deus fez por você. Eu oro para que você não esteja dormindo como aqueles discípulos. O Espírito Santo abra os seus olhos. A ira para com o pecado. O cálice que Jesus está para beber não é um cálice de bênção, a fúria e a ira justa de Deus, expressa contra o pecado, está naquele cálice. E Jesus vai beber. E Jesus vai beber. A ira para com o pecado que faria com que, ou seja, qualquer joelho humano se prostrasse diante ou se derretesse diante dele. E se eu tivesse que beber desse cálice apenas dos meus pecados, já seria suficiente para me manter a eternidade longe de Deus. O que você sente em relação à ira de Deus? O que você pensa sobre essa questão? Em Apocalipse 8:1, nós lemos: e quando o Cordeiro abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Quando o Cordeiro de Deus abriu o 7º selo, lá em Apocalipse 8 começa desse jeito: fez silêncio no céu por quase meia hora. Se você começa a ler Apocalipse, você vai passar pelos primeiros 6 selos,
mas é o sétimo selo que contém as taças, as trombetas. A ira de Deus começa a ficar intensa e rápida ali. É tão assustador que o céu faz silêncio por meia hora. Você já viu uma criança diante de um pai bravo? A ira de Deus está prestes a ser revelada neste sétimo selo. Por isto, o silêncio. Imagine nós, após isso, lá nas bodas, lá em que nós cearemos com o Cordeiro. E eu penso que só lá nós olharemos e entenderemos a plenitude, ou em plenitude, aquilo que está acontecendo aqui. O Cordeiro, ele é o único de abrir o sétimo selo. Tudo para. É Jesus Cristo, ele é o único que pode fazer algo por nós. Naquele momento, na abertura daquele selo, você não ouve mais santo, santo, santo. Há silêncio total diante da ira de Deus. Não há palmas, não há corais cantando. Essa mesma ira está dentro deste cálice destinado a toda a humanidade e será bebido por Jesus. Ele estava ali, abandonado pelas multidões, abandonado ou posto de lado pelos seus amigos. Ele será abandonado pelos seus discípulos, nós sabemos disso. Ele está sozinho. Ele vai beber todo esse cálice, todo esse cálice. Aí nós devemos compreender que é da natureza santa de Deus punir o pecado. Por isso que não foi possível evitar, porque é da natureza de Deus. A natureza de Deus reage sobre tudo aquilo que não é santo. Adão foi expulso do paraíso por apenas um pecado. Foi o suficiente para ser colocado rapidamente distante de Deus, porque a santidade de Deus o destruiria. A ira de Deus não é uma brincadeira. Vemos isso lá em Noé, em que apenas 8 pessoas restaram. Vemos isso em Sodoma e Gomorra. Vemos isso em toda a Escritura. Povos aniquilados, desolação, fome, consequências terríveis por causa do pecado. Em última análise, e pior de todas as análises, condenação eterna é o que aguarda-nos. É o resultado da ira de Deus, condenação eterna. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia revela que Deus não tem prazer na morte dos pecadores. Deus não tem prazer nessa situação e Ele provém um meio para reverter essa situação, e é nesse momento que entra Jesus Cristo. Deus não tem prazer nisso. Isso está acontecendo nesse contexto. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Cálice contendo todos os nossos pecados. Mas Jesus Cristo é santo. Mas o cálice que Ele tem que beber contém todos os nossos pecados. É uma situação tão terrível para o santo, que a alma dele se revira, se agoniza, ele chora. Como que o santo de Deus poderia beber tal sujeira? Ele soa como gotas de sangue, a palavra de Deus vai dizer, a sua roupa já se suja.
É tanta agonia que Deus manda um anjo para consolá-lo. E é isso que nós chamamos de propiciação, que é satisfazer. Quando Jesus bebe deste cálice, ele satisfaz totalmente a ira de Deus. Totalmente a ira de Deus. Quando ele bebe desse cálice. Quanto mais nós entendemos a ira de Deus, mais nós entendemos a propiciação. Onde há pecado, existe ira. Onde há pecado, existe ira. E onde há perdão, existe propiciação. Há perdão porque Jesus, Ele satisfez toda a ira de Deus bebendo aquele cálice. Por isso que você é perdoado hoje. É nessa situação que o nosso Mestre se encontra. Quando Jesus bebe desse cálice, que era para ser nosso, ele se torna o nosso substituto. O preço é pago totalmente. Mas agora nós estamos diante dessa situação e você imagina essa cena. Você é afastado de Deus. A palavra de Deus em Efésios fala que nós éramos outrora merecedores da ira de Deus. Essa era a nossa situação. Mas agora é somente se Jesus Cristo sorver ou beber esse cálice. E eu peço que você imagine essa cena. Jesus diante desse cálice para beber. Ou você morre, ou eu morro e passo a eternidade toda no inferno, longe de Deus, ou Jesus Cristo bebe aquele cálice. Ou ele bebe esse cálice. E nós olhamos o nosso Senhor ali prostrado, chorando, humilhado, santo. E se você pudesse dizer alguma coisa para Ele, o que você diria? O que você diria? Eu sinto muito. Eu sinto tanto. São os meus pecados. Mas o Senhor vai ter que beber. Eu fiz o Filho de Deus um monte de angústia. É por causa do seu pecado, é por causa do meu pecado que ele está nessa situação. Essa visão que Lucas nos dá é exatamente por causa dos nossos pecados que Jesus Cristo, ele está ali. A única forma de eu não sofrer as penas eternas, a única forma de que esse cálice não seja bebido por minha pessoa, que é a ira de Deus, a única forma disso acontecer, é preciso que o Senhor se levante e continue. E Ele vai fazer isso. E Ele faz isso. Ele levanta, Ele encara, e Jesus Cristo, Ele toma desse cálice, por minha causa, por sua causa, Ele bebe desse cálice. Ele passa tudo aquilo que nós sabemos que Ele iria passar. Jesus bebe. Quando Jesus termina a sua oração, ele já sabe a resposta. A resposta é não.
E eu penso que isso é para que nós saibamos a seriedade que é. Ferir a santidade do nosso Deus. E ele ora, não a minha vontade, Pai, a sua. Eu beberei. E ele levanta. Esse é o meu Senhor. Esse é o nosso Senhor. Ele levanta. Salvador, resoluto, vitorioso, e vai para aquela cruz. E se nós pudéssemos de alguma forma dizer o que está acontecendo aqui nessa decisão dele, ele olha para o que está reservado, ele olha para aquela cruz, o olhar dele transcende, e lá, pós-cruz, ele olha para a igreja como vê hoje nós. O resultado do que aquilo faria conosco. A nossa fé, ela está num fato que aconteceu. Tem conteúdo. Jesus foi o meu substituto. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Duas grandes realidades nós vimos aqui. Sim, nós vimos o poder da ira divina. Nós vimos. Mas nós vimos a grandeza do amor divino em providenciar meio, Jesus Cristo, propiciação, substituição, resgate, salvação do pecador. Você crê nisso nessa noite? Você crê que Cristo morreu no seu lugar? Que isso era para você? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar, terminar com essa oração. Pai bendito, doce é o seu evangelho. Tão claro, Deus, o Senhor morreu por nós. Pai bendito, se há pessoas aqui essa noite que às vezes levava uma vida como apenas religiosos, Pai, abra essas mentes e corações para entender a grandeza daquilo que foi feito na cruz. Ó Deus, os nossos lábios vão adorá-lo de uma forma diferente um dia em que nós diremos: Santo, Santo é o Cordeiro que foi morto. Ó Deus, foi o Senhor que foi morto no nosso lugar. Foi o Senhor quem ressuscitou, está à destra de Deus Pai. É o Senhor quem nos aguarda. Ó Pai bendito, mas é o seu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Suplico a Ti, trabalhe nesses corações essa noite. Pai bendito, se há coração de pedra essa noite, por mais tempo de igreja que tem, que seja um marco no calendário que nós temos aqui como homens, que o Senhor quebrou esse coração de pedra. A sua semente possa ter sido plantada, ó Deus, para que essa pessoa compreenda a grandeza daquilo que foi feito na cruz. A demonstração de um Deus amoroso, de um Deus que nos salva, um Deus que morreu por nós. Te agradeço, Pai, por essa porção, por essa palavra que o Senhor colocou para trazer para meus irmãos essa noite. Te agradecemos, Papai, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto. Amém?